Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Ricardo e esta é mais uma aula de filosofia e hoje eu tenho uma surpresa muito interessante. Hoje nós vamos fazer uma leitura juntos do texto base do Desafio Enem 2020 de Filosofia do Sistema Positivo de Ensino. Olha só, a ideia aqui é que nós façamos a leitura juntos, tá? Então eu quero ir aos poucos lendo e fazendo comentários. Eu vou tentar fazer de uma forma sucinta, não vou me ater muito aos temas, até porque não vai ser uma aula específica sobre cada um dos temas, tá bom? Então nós vamos parar, fazer a leitura de cada tópico do Desafio Enem e a gente faz os comentários. Hoje eu terei a participação ilustríssima de meus grandíssimos amigos Renato Nureyev e Luana Maia, professores de História e de Geografia. Olha, vai ser top essa participação, gente. Então vamos lá. Eu quero ir direto para o desafio, não vamos perder muito tempo. E você que tiver alguma dificuldade, não compreendeu alguma coisa, deixa o comentário aqui embaixo que eu vou tentar responder no prazo mais curto possível, tá certo? Vamos lá então começar com o desafio. Aqui está a página inicial do Desafio Enem, né? Muito interessante, já dá pra gente ver basicamente o que vai vir. Olha só, tem uma fotinha aqui do Foucault, do Michel Foucault, Francis Bacon, campanha de vacina, tem ali, né, crise mundial, já dá para você imaginar sobre o que vai tratar. Vamos descer e vamos analisar. Aqui tem algumas instruções, e aqui embaixo sim, aqui na página inicial, a primeira página do Desafio Enem. Olha lá, é uma reduzida, fase 1. Vamos ampliar novamente e aqui eu quero que você analise junto comigo estas indicativas sobre o que vai ser tratado no Desafio Enem. Os temas dessa fase 1, olha, estes são os temas: cultura, ciência, capitalismo e domínio. Gente, daria pra gente fazer um curso só com esses temas, não é verdade? Mas aqui a gente vai ver o que vai ser abordado aqui nos textos, não é mesmo? Primeiro que você vai ver aqui em azul, que é o primeiro link em que nós vamos clicar, é o René Descartes, tá bom? O René Descartes. Depois eu volto nesse ali. Mas primeiro aqui o René Descartes. Vamos lá, junto comigo. Olha que coisa interessante. Aqui nós temos do volume 3 do livro do Positivo. Olha que coisa interessante. René Descartes, né, uma caricatura de René Descartes, e ele está subindo uma escada. Gente, René Descartes é um filósofo francês que viveu de 1596 até 1650. Então é um filósofo que ele nasce ali nos últimos anos do século XVI, mas viveu a maior parte da sua vida no século XVII. Por isso é considerado um filósofo do século XVII. E a importância de René Descartes como matemático, como filósofo, está significativamente na sua epistemologia, ou seja, na sua teoria do conhecimento e na fundamentação metodológica que ele oferece para as ciências. Na sua época, as ciências já se encontravam em ascensão e o René Descartes ele desenvolve um chamado método científico. Um método cartesiano, né, está lá proposto no seu livro Discurso do Método, que o nome mesmo seria Discurso sobre o Método para o bem conduzir a razão na busca da verdade dentro da ciência. Esse livro foi publicado em 1637 e é um livro em que ele vai tratar sobre qual é o caminho que deveria então percorrer um cientista para produzir uma ciência verdadeira. Eu vou ler junto com vocês aqui esses passos bonitinhos, Primeira etapa, não posso acolher como verdadeiro algo que não conheça evidentemente como tal. Não posso incluir nada em meus juízos que eu não tenha certeza. Essa primeira regra é a regra da evidência, né? Essa regra é muito interessante porque ela está fundamentada no cogito cartesiano. Você conhece certamente o cogito cartesiano, que é aquela fundamentação filosófica para todo o aparato epistêmico do pensamento de René Descartes. Ele vai dizer, olha, se eu não posso confiar absolutamente nos meus sentidos, porque em algum momento esses meus sentidos falharam e por conseguinte é possível que eles se encontrem em falha neste exato momento, eu devo então proceder o que ele chamou de dúvida hiperbólica, uma dúvida metódica. Essa dúvida será necessária para que eu não dê caráter de verdade à minha sensibilidade, às minhas sensações. Então eu não posso tomar como verdadeiras as minhas sensações.
Eu devo duvidar delas, eu devo duvidar daquilo que eu sinto através do meu tato, do que eu escuto, do que eu sinto cheiro, do que eu sinto gosto e do que eu vejo. E quando eu duvido de tudo isso, né, eu caio em uma situação muito complexa, que é o seguinte: eu devo então não aceitar este mundo como ele chega até a minha mente pela experiência. E eu duvido de tudo isso. E essa dúvida ela é tão imensa que ela aparentemente não tem limites. Mas o limite da dúvida existe, que é a própria dúvida. Porque é impossível duvidar-se do duvidar, já que ainda se manterá duvidando, né? E essa coisa é interessante porque a dúvida, então, é algo que, através da dedução, é possível se chegar à conclusão verdadeira de que ela existe. A dúvida, sim, ela existe. Porque é indubitável. A dúvida é indubitável. E dúvida é res cogitans. A dúvida não é uma coisa extensa, não é uma coisa que você pode mensurar. A dúvida é pensamento, é ideia. E então, essa coisa, pensamento, ideia, isto existe. Isto é real. Então, eu tenho algo de fixo no universo, que é res cogitans, não é res extensa. Res cogitans é coisa pensada. A dúvida existe, a dúvida é pensamento. E que, portanto, existe aquele que pensa, existe aquele que duvida, que no caso sou eu. Esta conclusão cartesiana, que desemboca no cogito, né, na expressão dubito ergo cogito, cogito ergo sum, né, duvido logo penso, penso logo sou, que você conhece traduzido como penso logo existo, é a fundamentação da regra da evidência, da primeira etapa do método cartesiano. Se eu tenho consciência da minha existência como algo secundário, porque primeiro eu penso, depois eu existo, tudo o quanto eu posso pensar como existente deve derivar necessariamente do meu pensamento. Então, o primeiro é o pensamento que deve ser levado em consideração. Esta é a regra primeira, a regra da evidência, a regra que perdura-se no cogito cartesiano. E aí, segunda etapa, o segundo degrau. Devo dividir cada uma das dificuldades que eu examinar em tantas parcelas quantas forem possíveis e necessárias para melhor resolvê-las. Gente, esta é a regra da análise, é a segunda regra, o segundo passo do método cartesiano. E olha só, é interessante que o Descartes ele se torna até um adjetivo na história da humanidade. E hoje nós podemos então dizer que algo é cartesiano quando algo está muito dividido, muito especializado. As ciências se tornaram profundamente cartesianas porque esta regra foi seguida à risca. Hoje nós temos ciências muito específicas e mesmo ao longo do tempo, dentro de cada uma das ciências, tantas especificidades ou especificações, áreas de trabalho foram surgindo com esta tentativa de se especializar cada vez mais, dividir o objeto de estudo em parcelas tão mínimas e tão pequenas que torna possível mais facilmente ao estudioso, ao cientista, chegar a um núcleo de seu objeto de pesquisa, chegar a um conhecimento específico e novo sobre aquilo. Muito interessante a regra da análise. Terceira etapa, preciso ordenar meus pensamentos começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco até o conhecimento mais composto. Esta é a regra da síntese, né? É o modo como o cientista deve então, ou o filósofo, né, deve então conduzir os seus pensamentos, né, partindo das questões mais simples para as mais complexas. Gente, então o que acontece aqui? Primeiro, você tem a dedução como fundamento básico. E o que é a dedução, né? Dedução é partir de questões gerais, racionais, puramente racionais, sem acesso à experimentação, portanto, sem acesso à empiria, e daí você chegar a conclusões através desta razão. Uma coisa que é muito comum, né, é a gente ver a matemática praticando, ou seja, a matemática ela praticamente toda é uma ciência formal, uma ciência dedutiva. Se vocês conhecem lá o Galileu Galilei, que é um representante muito importante desse período da história, que é o Renascimento, né, e início da modernidade, ele é um cara que propõe isso, né, a matematização do mundo, né, a conhecer o mundo através das leis gerais que o mundo possa oferecer, o universo, né, e que a partir daí nós possamos conhecer o mundo fundamentalmente.
E o que o Descartes fala? Então vamos utilizar a dedução, vamos fragmentar os objetos de estudo e depois vamos encontrar, a partir das questões mais simples que nos oferece aquele objeto de estudo específico, chegar às complexidades, quer dizer, chegar aos fundamentos do estudo científico ou filosófico sobre aquilo. Vamos lá, quarta e última etapa. Tenho que fazer enumerações complexas e revisões gerais para garantir a certeza de nada omitir. Esta é a regra da enumeração, né? Fazer essas enumerações completas, essas revisões gerais é importantíssimo, porque assim, então, a ciência, ela realiza sua autocrítica, ela não se torna dogmática e ela possibilita, inclusive, um certo ceticismo a respeito de sua capacidade, né? E aí, realmente o que nós chegamos, essas conclusões a que nós chegamos, elas são sim verdadeiras? Existem limites para a nossa pesquisa? Encontramos outros caminhos, outras metodologias que são mais eficientes? Né? Este questionamento, este autoquestionar é fundamental para o cientista. Assim, então, esta prática revisional, enumerativa, seria o fim do método cartesiano. Acho que eu já falei demais sobre Descartes. Descartes é um cara fundamental neste processo aí do desenvolvimento da modernidade para a ascensão da ciência e tornar a ciência, então, parte da nossa vida, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso desafio e vamos ver quem é o próximo carinha aqui. Olha, esse aqui... Ah, eu conheço esse cara muito bem, é o Francis Bacon. Francis Bacon, né? Conhecido também como Chico Toicinho, né? Alguém conhece ele como Chico Toicinho? Francis Bacon. Vou ler junto com vocês, aqui do volume 3 também. Outro nome que merece referência nesse contexto de transição para um novo modelo científico é o inglês Francis Bacon, que viveu entre 1597 e 1626. Ele produziu obras que criticavam a concepção de conhecimento dos pensadores antigos e medievais. Defendeu a máxima "saber é poder", desejando formar uma nova ciência capaz de garantir à humanidade um domínio significativo sobre a natureza. Para ele, a ciência estava diretamente relacionada à técnica e o seu valor subordinado à utilidade que ela pudesse ter para a vida prática. Interessante, utilidade. Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá à frente. Bacon é considerado o pai do método experimental, pois utilizava procedimentos empíricos de análise e comparação dos fenômenos a fim de atingir o conhecimento das leis que os governavam. Gente, Francis Bacon ele é um cara muito interessante porque ele é um dos principais representantes de um movimento filosófico epistemológico chamado de empirismo. A defesa de Francis Bacon é uma defesa para com a indução, tá? Enquanto o René Descartes é um cara que vai defender a dedução como um caminho para se encontrar o conhecimento verdadeiro, Francis Bacon não. Francis Bacon vai dizer que o caminho é indutivo, que somente através da indução é que poderíamos, então, chegar a uma ciência verdadeira. E olha só como a história é interessante, né? Como o René Descartes foi o cara que, né, promulgou o método científico, o Bacon foi o cara que projetou a indução como científica. E hoje, a grande parte da ciência produzida por todo o mundo é empírica, é indutiva. E do que se trata a indução? Bem, é o seguinte. Enquanto na dedução nós partimos de leis gerais para chegar a conclusões específicas, retiradas dessas conclusões gerais, como naquele silogismo clássico, né? Todos os homens são mortais. Esta é uma afirmação verdadeira e que desta podemos tirar algumas informações secundárias, como por exemplo, Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Esta conclusão, que ela é dedutiva, praticamente matemática, ela é indubitável, ela é verdadeira, porque ela passa por um processo dedutivo, né? Para que se conclua. O que vai acontecer na indução? A gente não parte de leis gerais como for aquela, todos os homens são mortais. A gente parte de questões bem específicas, como por exemplo, a energia elétrica causa danos ao corpo humano, né? E aí você pode fazer estudos sobre isso, e muitos estudos, né? Por exemplo, testando qual é o impacto sobre os órgãos do corpo humano da eletricidade. E você faz isso em inúmeros indivíduos, em diferentes lugares do mundo, em diferentes tempos e condições. Ainda que você faça milhares de testes, você não tem uma lei geral, né? Você chegará a uma conclusão
empírica e indutiva sobre o caso. O fato é que a prática indutiva ela se tornou fundamental, por exemplo, para o desenvolvimento dos medicamentos, que se faz, como é o caso das vacinas e dos remédios, pesquisas empíricas e indutivas. Você testa um número muito grande de pessoas utilizando uma determinada droga e, ainda que o resultado não seja absoluto, 100%, você tem ali algo que é verdadeiramente efetivo na maior parte dos indivíduos e que, portanto, pode gerar para o ser humano impactos muito benéficos, como, por exemplo, salvar vidas. Não é? Então, pensem no Bacon, né, no Francis Bacon, como esse cara, esse grande defensor do empirismo, esse grande defensor da indução metodológica. Uma das passagens mais interessantes da filosofia de Francis Bacon é a teoria dos ídolos. O Francis Bacon acredita que existe na humanidade a influência externa ou propriamente criada pelo ser humano para que ele perca a sua capacidade de compreender o mundo fundamentalmente. Né? Seria ídolos, né? Os ídolos para Francis Bacon são subterfúgios que nós acabamos nos abraçando ou encontrando que impede que nós conheçamos de verdade o mundo. Portanto, somente a absoluta imparcialidade científica é que pode oferecer ao ser humano uma condição de conhecer o mundo em profundidade, de conhecer o mundo verdadeiramente. Tá? Mas eu acho que o Francis Bacon aparece aqui meio que como um subalterno nessa história que nós estamos contando. Vamos seguir um pouquinho, vamos lá. Aqui eu tenho uma coisa muito interessante, gente, que é isso aqui, ó. Este carinha que vai aparecer para nós, que vai ser o pedido de análise. Vamos analisar. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Que charge engraçadinha, né? Frank e Ernest. Como a charge pode ser interpretada com base no conceito de Marx? Gente, Karl Marx é um filósofo do século XIX, né? É um filósofo que viveu entre 1818 e 1883. Ele nasceu no reino prussiano da Alemanha, né? Mas viveu grande parte da sua vida em Londres. E é um cara que vem produzindo filosofia, sociologia, ele era um historiador, economista, ele é jornalista, ele é, no final das contas, um grande revolucionário socialista. E Marx, ele é um grande denunciador, tá? E extremamente influenciador para as próximas gerações de um modo de análise do desenvolvimento técnico, tecnológico e científico que tornou a vida humana massificada, que tornou a vida humana alienada. Certamente o fenômeno que está sendo representado nesta charge é o fenômeno da alienação, né? A alienação do homem pelo seu trabalho. Para Karl Marx, o trabalho era o que podia garantir ao ser humano a vida humana, né? A humanidade que o ser humano possui em si próprio, ela é desenvolvida através do seu trabalho, né? Da forma como o ser humano produz o seu trabalho, né? E que quando o ser humano se encontra alienado do produto do seu trabalho, quer dizer, ele não se reconhece naquilo que ele produz, ele perde uma parcela da sua humanidade ou não se encontra como um humano. Ele não consegue se associar com outros seres humanos porque ele não consegue perceber a sua influência sobre o mundo, o seu impacto sobre a realidade, né? O trabalho alienado, então, seria depreciador de toda a humanidade e algo que deveríamos coletivamente combater. O fato é que é o desenvolvimento da técnica, da tecnologia, dos modos de produção capitalista, né, do taylorismo, do fordismo, do toyotismo, né, que vão proporcionar esta massificação, esta rotina terrivelmente pesada com que o ser humano acaba se colocando no passado da história. Pensar os representantes da epistemologia e depois pensar Karl Marx é perceber que para onde a ciência caminhou ao longo da história, né? Para onde a ciência caminhou? Quais são os elementos históricos que envolvem todo esse processo de formação de uma sociedade industrializada, de uma sociedade cientificista? Eu acho que para poder responder isso, nós precisaríamos de um historiador, não é verdade? Então eu quero convidar aqui o meu amigo, parceiro, Renan
professor de história, para falar um pouco sobre história. Porque sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o próximo passo aqui do nosso trabalho é exatamente esse. Olha só, um trechinho aqui de história, do livro de história. Um trechinho do livro de história. E aí, eu quero então, né, que a partir deste momento aqui, o professor Renan entre e diga: pode chegar, Renan, pode mandar ver, a palavra é toda sua. Fala, meu amigo! Eu gostaria de dizer que é uma honra estar participando aqui desse processo de preparação para o desafio de filosofia do Sistema Positivo de Ensino. Como é de costume, o desafio de filosofia, assim como os outros, contém aí pelo menos 3 eixos temáticos, como adiantou o professor. O primeiro eixo temático é intitulado de Cultura, Ciência, Capitalismo e Domínio, o segundo, Consumo e Trabalho, e o terceiro, Saúde e Ética. Dentro desse primeiro tópico, dentro desse primeiro eixo temático, nós temos aí um assunto que é muito importante para o desafio e que está ligado à história, que é a disciplina no qual eu leciono. Passemos agora a falar um pouco sobre essas questões que estão ligadas aí à nossa matéria. Eu nomeei aí de parte histórica do desafio, pois, como é óbvio, a maioria do desafio é composta por tópicos e assuntos relacionados aí à filosofia, né? Pois se trata de um desafio de filosofia. No entanto, no que se refere a essa parte, nós temos aí alguns assuntos relacionados à disciplina de História. E será sobre esses assuntos que nós trataremos a partir de agora. No que tange à parte histórica do desafio, eu separei aqui alguns tópicos relacionados aí a 2 grandes períodos da história geral, quais sejam a Idade Média e a Idade Moderna. Acerca da Idade Média, eu gostaria de tecer alguns comentários aqui que eu julgo importante tanto para se fazer no desafio quanto para se fazer nos vestibulares e o próprio Enem. Em relação a esse período que dura quase 1000 anos, que vai do século V ao XV, nós podemos dividi-lo em 2 subperíodos, que seria a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, portanto, vai do século V ao X, enquanto que a Baixa Idade Média vai do século X ao XV. Na Alta Idade Média, nós temos aí um processo de feudalização, ou seja, o feudalismo ele está se construindo, ele está em construção. Na Baixa Idade Média, nós teremos um processo de desfeudalização, isto é, o feudalismo ele vai entrar em declínio, ele vai começar a perder força, ele vai começar a se descaracterizar. Vão acontecer alguns eventos aí durante esse período que a gente chama de Baixa Idade Média, em que o feudalismo ele vai se descaracterizando paulatinamente. Com o renascimento urbano e comercial, que se deu ali do século XII em diante, nós temos aí 2 eventos que estão interligados e que vão contribuir para o enfraquecimento do feudalismo. O feudalismo se manteve forte do século IX ao XI aproximadamente. Do século XI, XII em diante, ele vai perdendo força. Vão acontecendo uma série de fenômenos históricos que vão enfraquecendo o feudalismo e as suas características. A volta das cidades e do comércio são 2 desses eventos aí que nos ajudam a entender o enfraquecimento do feudalismo. Se o feudalismo é agrário, se ele se passa no mundo rural, onde praticamente não existe cidade nem o comércio, com o ressurgimento, com o renascimento das cidades e do comércio, o feudalismo ele começa a se descaracterizar, ele começa a perder força. Com a volta da cidade e do comércio, nasce aí uma nova classe social que vai ser muito importante no período posterior, que é o período da Idade Moderna. Qual classe social seria essa? A burguesia. Além aí do renascimento urbano e comercial, da consolidação da burguesia, nós temos aí o surgimento das universidades, dos séculos XI e XII em diante. Então percebam, dos séculos XI e XII em diante, nós teremos aí alguns acontecimentos que vão nos ajudar a entender a queda do feudalismo e o surgimento de um novo modelo que vai aparecer aí no início da Idade Moderna. Dos séculos XI e XII em diante, nós temos o surgimento das universidades. Com o surgimento dessas instituições, nós temos aí um espaço propício para se pensar o mundo e a sociedade. E, em certa medida, inovar em relação a muitos aspectos medievais. O surgimento das universidades, portanto,
vão e muito contribuir para com as premissas que surgiriam no início da Idade Moderna e que seriam abraçadas por essa instituição. Na Idade Moderna, portanto, nós temos aí o movimento do Renascimento, que já vai trazer aí uma valorização da razão, que já vai trazer uma perspectiva cientificista também. Esse movimento renascentista, que aparece ali no século XIV, que permanece no XV e no XVI, ele vai influenciar um outro movimento do século XVII, que é a Revolução Científica do século XVII. E esse movimento da Revolução Científica do século XVII, que vai no mesmo sentido do Renascimento, que valoriza a razão, que traz uma perspectiva da ciência como resposta para as indagações sociais, ele vai influenciar um outro movimento do século XVIII chamado de Iluminismo. O Iluminismo vai influenciar um outro chamado de Positivismo no século XIX, e vão aparecer outros aí ainda no século XX que vão se inspirar no Iluminismo, no Positivismo, no Renascimento, na Revolução Científica do século XVII. Na Revolução Científica do século XVII, portanto, nós temos aí a valorização da razão, nós temos aí a valorização da ciência. A ciência começa a ganhar contornos que a torna mais robusta do século XVII em diante. Além da Revolução Científica do século XVII, nós temos aí a consolidação do sistema capitalista, que vai se dar mediante aí a Revolução Industrial, a industrialização dos países. No século XVIII, o primeiro país a viver a sua Revolução Industrial é a Inglaterra. No século XIX, a gente tem aí alguns outros países, aí, uma segunda onda de industrialização, que seriam aí o Japão, os Estados Unidos, a Bélgica, entre outros. No século XX, a gente tem aí alguns países mais atrasados nesse sentido de industrialização, entre eles o Brasil, que só vai se industrializar ali na era Vargas, da década de 30 em diante. Com a consolidação do sistema capitalista, com a Revolução Industrial, com a industrialização acontecendo, nós vamos ter aí a tecnologia surgindo e ganhando força, se consolidando aí a cada década, a cada século que se passa. E essa tecnologia ela é legado no desenvolvimento da ciência e também da industrialização, da Revolução Industrial que começa com a Inglaterra e que vai acontecer também com outros países da Europa, da Ásia e da América. É dizer, essa tecnologia que vai ser abordada aí em vários tópicos aí pelo professor Ricardo, ela só é possível graças a esses eventos históricos que nós apresentamos aqui, principalmente a Revolução Científica do século XVII, bem como a Revolução Industrial e a consolidação aí do sistema capitalista, do modo de produção capitalista. E tudo isso só tem sentido de ser aqui nessa Idade Moderna, porque houve lá na Idade Média alguns outros eventos que contribuíram para essa mudança significativa aí na história europeia e mundial. Agora eu devolvo aí a batata quente para o professor Ricardo para ele dar continuidade nessa preparação para o desafio de filosofia com vocês. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a República Federativa do Brasil. Um abraço e até a próxima. Estamos de volta, queria agradecer muitíssimo ao meu amigo Renan pelo trabalho extraordinário e por nos ajudar nesse sentido, dando essa luz sobre a história deste período moderno e como ele foi influente nas nossas vidas. Olha só, vamos continuar então no nosso desafio e vamos finalizar a parte 1 com este vídeo, que é um vídeo bem interessante, né, que vocês podem acompanhar aí, um vídeo de Steve Cutts, Escravos da Tecnologia, uma animação de Steve Cutts.
Ok, nossa, esse vídeo é muito legal. Todos os vídeos do Steve Cutts são extraordinários, né? E vai ter mais aqui no desafio. Mas vamos lá, vamos então para a fase 2. A fase 1 já foi e a gente já consegue, por enquanto, formar um certo panorama sobre o que vem por aí, né? Vamos lá então. Vamos abrir aqui e agora a gente tem um texto de sociologia. Vamos ler juntos, vamos lá. Nas primeiras décadas do século XX, os sociólogos Theodor Adorno e Max Horkheimer consideraram que o desenvolvimento tecnológico industrial possibilitou não apenas a dominação da natureza, mas dos próprios indivíduos. Isso se deu por meio de mecanismos de controle e alienação das diversas esferas da vida. Deste modo, a hegemonia da racionalidade que a princípio visava a emancipação dos indivíduos e ao progresso social, foi direcionada para a dominação política e econômica dos sujeitos. Enquanto no trabalho dos seres humanos eram dominados pelos modelos de produção capitalista, em seus momentos de lazer e entretenimento, eram direcionados ao consumo em massa por meio de apelos publicitários da televisão e do rádio. Em suma, Adorno e Horkheimer apontam que o avanço tecnológico passou a ser utilizado a serviço da lógica capitalista, no sentido de alienar e padronizar os indivíduos, em vez de conferir autonomia. A modernidade teria aprofundado o controle e a dominação. Se por um lado o desenvolvimento científico e tecnológico de forma inegável melhorou as condições de vida do indivíduo moderno, por outro, também propiciou paradoxalmente consequências devastadoras para a humanidade.
ao ser instrumentalizado para a dominação de outros povos e nações. Por isso, o sociólogo brasileiro Michel Love aponta que nenhum século na história conheceu manifestações de barbárie tão extensas, tão massivas e tão sistemáticas como no século XX. E aí, duas imagens interessantes, né? Primeiro na esquerda, uma imagem do avião Enola Gay, responsável por lançar a primeira bomba atômica em Hiroshima em 6 de agosto de 1945. E na direita temos aí uma outra imagem com o seguinte texto: as grandes guerras mundiais afetaram a crença de que a ciência e a tecnologia seriam os fatores propulsores do progresso da humanidade. No decorrer do século XX, o desenvolvimento científico também serviu a fins militares, aprimorando e intensificando as tecnologias bélicas e criando estratégias de destruição em massa, como as armas nucleares. A esperança depositada na ciência e na razão não foi suficiente para assegurar a paz mundial, né? Então a gente já vê o cenário montado, né, gente? Desculpa que ficou difícil de ler, porque a letra ficou muito pequenininha, mas vamos lá. É muito legal, gente, a gente pensar esses dois carinhas, mas aqui, eu vou trazer aqui para baixo, porque aqui tem a imagem deles, e eles vão aparecer novamente, né? Theodor Adorno e Max Horkheimer, olha lá. Aqui já num livro de filosofia, Razão Instrumental e Razão Crítica. No século XX, Theodor Adorno e Max Horkheimer refletiram sobre o projeto da modernidade, privilegiar a racionalidade humana. Segundo eles, a concepção moderna de razão estava ligada ao domínio e à exploração da natureza e dos seres humanos para atingir certos fins. Por isso, denominaram-na razão instrumental em oposição à razão crítica, a qual, por sua vez, possibilitaria refletir e avaliar criticamente o mundo e as relações sociais. De acordo com Adorno e Horkheimer, as sociedades capitalistas, a razão instrumental utiliza a indústria cultural para promover o consumismo e favorecer o controle social. Dessa forma, o ser humano passa a ser tratado como um instrumento de trabalho e consumo. Neste contexto, nem mesmo a arte escapa à razão instrumental, sendo transferida para a esfera do consumo. Isso resulta em atrofia da atividade intelectual, da imaginação e do senso crítico relacionados à produção e à apreciação artística. Gente, eu acho que aqui nós chegamos aqui num ponto central deste nosso trabalho, deste nosso desafio Enem. O que nós vimos até agora? Nós vimos o seguinte: primeiro, existiu uma ascensão científica, com o desenvolvimento da metodologia científica durante a modernidade. Nós vimos também o desenvolvimento de um cientificismo, principalmente no século XVIII, né? O iluminismo foi um período de grande confiabilidade, de grande crédito à ciência. Acreditava que esse seria o caminho para salvar a humanidade. Mas, infelizmente, é denunciado por esses pensadores que no século XIX mesmo, como foi o caso de Karl Marx, já perceberam que os avanços científicos, os avanços tecnológicos, os avanços na capacidade humana de produção, os avanços na capacidade humana de ocupação do solo e por aí vai, não necessariamente garantiriam a autonomia e a dignidade da vida humana. Já no século XX, pensadores como Adorno e Horkheimer nos esclarecem sobre o peso que este desenvolvimento tecnológico causa sobre a vida humana, como é o caso, por exemplo, do que eles chamam de razão instrumental. A razão instrumental seria o modo como o mundo fez uso da racionalidade, invertendo meios e fins, sabe? A razão sempre pensada como um meio para garantir os interesses, né? Então, se você produz ciência com base nos interesses das grandes corporações, isso é razão instrumental. Se a ciência, por exemplo, ela não é utilizada para beneficiar o maior número de pessoas, é porque ela se tornou instrumentalizada. Isso é um tipo de razão instrumental. E a prática da racionalidade instrumentalizada se tornou muito comum, né? Se tornou muito habitual no nosso mundo. E nós nos inserimos dentro deste plano, sendo manipulados por esse processo. O próximo filósofo que nós vamos ver, ele vai tratar disso especificadamente. Adorno e Horkheimer, quando eles escrevem um livro, Dialética do Esclarecimento, que é um livro maravilhoso, eles vão dizer, inclusive, que esta instrumentalização da razão
impede a capacidade criativa do ser humano, inserindo sobre a vida humana um tipo de elemento cultural que é novo e que é extremamente controverso. Para Adorno e Horkheimer, existia, ao longo da história da humanidade, dois tipos de produção de manifestações culturais. Uma delas era a cultura popular e outra delas era a cultura erudita. Em ambas, a formação, a produção cultural, ela fica a cargo do ser humano, ela fica a cargo dos indivíduos, né? E elas surgem de alguma forma em sua espontaneidade nas relações entre as pessoas. A cultura erudita, ela tem uma característica mais específica, que está no fato de que necessita-se de que os indivíduos que se envolvem naquele tipo de manifestação sejam preparados anteriormente, né? Sejam esmerados anteriormente, passem por uma educação para a erudição. Daí, então, ser menos acessível ou às vezes até inacessível para grande parcela da população este produto cultural, né? Essa manifestação cultural erudita. Então, se você quer, né, conhecer a cultura erudita, você tem que ir ao balé, você tem que ir à ópera, né? E ali fica circunscrito a um grupo de indivíduos que normalmente são a elite intelectual, a elite erudita e a elite econômica. Mas, sem sombras de dúvida, era uma formação de produto cultural muito típico, né? De uma manifestação cultural muito típica da humanidade e dos modelos de estratificação da sociedade que existiu ao longo do tempo. E, por um outro lado, existiu também a cultura popular. A cultura popular é muito mais espontânea porque ela é formada pela oralidade, no convívio entre as pessoas, é passada de geração em geração, ela é pouco sistemática e pouco rigorosa, mas ela é absurdamente acessível, porque todo indivíduo consegue compreender, porque todo indivíduo que vive dentro da cultura consegue participar da lógica da cultura popular. A cultura popular, ela é muito vívida dentro das sociedades mais tradicionais, porque elas identificam e ajudam, né, na identificação daquele grupo, né, daquela característica, das características típicas daquele grupo. O que aconteceu com o processo de tornar a tecnologia mais próxima do ser humano foi a ascensão de um novo modelo de manifestação cultural, desenvolvida por uma indústria, a chamada indústria cultural. A indústria cultural, então, cria um produto chamado de cultura de massa. A cultura de massa, ela tanto pode trazer elementos condizentes à cultura erudita, quanto elementos condizentes à cultura popular. Mas a intenção da cultura de massa é ser um produto, é ser vendido. E vender pessoas, e vender ideias, e vender canções, e vender objetos de arte das mais variadas formas, tornando os indivíduos que participam da lógica da manifestação cultural meros consumidores. Você não é mais alguém que dentro da manifestação cultural é co-criador. Não, você é puro espectador, puro consumidor. E os meios de comunicação de massa encontram-se como o grande propagador destes veículos, são os grandes veículos de propagação desses produtos, que são, né, consequência de uma razão instrumentalizada diferente do que seria então a razão crítica. A razão crítica, ela tem como base a percepção de que o que importa mesmo é o que é melhor para a maior parte de pessoas, é o que é melhor para mais indivíduos, é o que torna a vida humana mais digna, é o que torna a vida humana mais equitativa. A razão crítica é necessária, segundo Adorno e Horkheimer, para percebermos que a ciência ela deve estar a serviço do bem social. A ciência ela deve estar a serviço da melhoria de vida das pessoas, a ciência deve estar a serviço daquilo que Rubem Alves chama de diminuir a miséria do mundo. E a razão instrumental não faz isso. A razão instrumental vai desenvolver ciência para o bem de quem paga mais, para as grandes corporações e para tornar a vida humana cada vez mais massificada e o indivíduo cada vez mais alienado, perdendo inclusive a capacidade do indivíduo de se fazer a si próprio, de construir seus próprios destinos, né? A vida massificada, ela é essa vida blasé, é essa vida sem capacidade de percepção estética da realidade, porque tudo é igual, tudo é do mesmo. É só você pensar nas músicas que você comumente escuta. Elas são muito parecidas umas com as outras, elas são produto de indústria cultural, existem indústrias por trás, toda uma técnica e tecnologia por trás da produção daquela música, ou não? Ela é a mais legítima criatividade humana. Pense nisso.
Pense nisso. Adorno e Horkheimer nos dão boas ideias sobre isso. E agora a gente tem aqui um vídeo, que vídeo lindo, né? Um vídeo sobre indústria cultural. Assista o vídeo. Indústria cultural, consumo e alienação. Os filósofos Theodor Adorno e Max Horkheimer foram os primeiros a usar o termo indústria cultural para falar da indústria da diversão de massa. Hoje, esse termo é usado quando falamos da produção de conteúdos que são transmitidos pela televisão, cinema, rádio, revistas, jornais, músicas, internet e até jogos virtuais. Mas como essa indústria surgiu? A partir da Segunda Revolução Industrial, no século XIX, as artes foram submetidas às regras do mercado capitalista. Desde então, adotaram a prática da produção e consumo de bens culturais em larga escala. Esse fato tornou a arte e a cultura um setor produtivo altamente rentável. A transformação dos bens culturais em mercadoria se estendeu a todos os segmentos da arte. As obras plásticas, como esculturas e pinturas, agora são objetos de coleção, como a Mona Lisa, que custa milhões. A indústria cultural também fez com que a música extrapolasse o espaço das rádios, alcançando outras mídias com seus videoclipes. O mesmo ocorreu com a arte representativa. As telenovelas e filmes alcançaram os mais diferentes lugares e culturas. Essas produções se tornaram tão populares que passaram a ditar a moda e o comportamento de gerações inteiras. As mercadorias culturais seguem a mesma lógica de produção e consumo que os demais produtos industrializados. Massificaram-se para consumo rápido no mercado da moda e nos meios de comunicação. Um bom exemplo disso são os filmes. Além de uma alta bilheteria, um trailer de sucesso também lança ou reforça a imagem de marcas e produtos que ajudaram a financiar a sua produção. Um filme exitoso projeta para a fama atores e atrizes que, ao se tornarem celebridades, passam a ditar modismos, influenciando desde a forma como as pessoas se vestem, o que bebem ou como se relacionam. A televisão é outra mídia que não foge à regra. Produz programas que tentam atrair mais audiência a qualquer custo, nem que para isso precise comprar ou copiar formatos de programas de outras emissoras, que apresentam bons índices de audiência, independentemente da boa ou má qualidade desses programas. A TV depende da publicidade comercial e estatal para financiar a sua grade de programação e obter o seu lucro. Assim, seus programas necessitam de audiência para promover os produtos de seus anunciantes. O investimento desses anunciantes em publicidade na TV também impacta sobre o formato dos programas, dirigindo-os a públicos específicos. Além disso, os anunciantes também exercem influência sobre o que é noticiado e o que não é, colocando em xeque a imparcialidade dos noticiários. Já o uso dos produtos largamente divulgados pela indústria cultural é entendido como um sinal de status social, prestígio e poder. Esses objetos se tornam fruto do desejo de quem busca, entre outras coisas, aceitação social. Os valores e modismos introduzidos pela indústria cultural frequentemente produzem um comportamento alienado nos indivíduos, já que induzem a condutas irrefletidas, que vão desde o consumismo ao sexismo e preconceito social e racial. Ao nos fazer comprar, gostar, pensar e agir segundo seus interesses comerciais, a indústria cultural produziu o que Adorno e Horkheimer chamaram de cultura de massa. Ok, então vamos... Que ótimo vídeo, explicou muito bem. Já pensamos agora o núcleo do nosso desafio. Vamos para a fase 3. Olha que legal a fase 3. Vamos começar aqui. Ó, saúde e ética, hein? Saúde e ética. Primeiro, este vídeo. Muito apocalíptico. O homem 2020. O homem na pandemia. Curtam esse vídeo.
E agora, gente, eu quero que vocês, junto comigo, chamem para a participação especialíssima minha amiga Luana, professora de Geografia. Luana, tome a palavra é sua e arrebenta! Meninos, vão gostar muito, tá? Fala, galera! Aqui é a professora Luana, eu trabalho com a disciplina de Geografia e, a pedido do professor Ricardo, eu gostaria de ter alguns momentos com vocês para poder comentar um pouco a respeito da questão de interdisciplinaridade existente na área das humanas e que dialoga muito bem entre a geografia, a filosofia, a sociologia, a história e claramente também outras disciplinas que acabam tendo algum tipo aí de afinidade. O que é importante da gente trabalhar e compreender exatamente com base nisso é que, ao falarmos sobre o próprio processo de entendimento da sociedade, é importante que vocês vejam que existem ali algumas características que acabam contribuindo com esse tipo de estudo. E a geografia, que é uma ciência que traz exatamente essas concepções sociais, ela acaba contribuindo com esse ponto de vista. De que maneira? Ao analisarmos o próprio objeto de estudo da geografia, nós vamos identificar esse propósito. Afinal de contas, é uma ciência que trabalha com a relação do homem com o meio. Ou seja, como que o processo ali de percepção humana, como que a sua ação acaba interferindo no meio em que vive. E esse processo de análise é visível claramente diante das próprias concepções econômicas, políticas, sociais, ambientais principalmente. Então, diante disso, nós observamos claramente esse processo de interferência da humanidade perante o meio em que vive e, principalmente, qual é o seu processo de transformação. Então, essa disciplina, essa ciência, melhor dizendo, ela vem a trabalhar exatamente com isso. E ao analisarmos alguns momentos específicos de desenvolvimento da própria sociedade, observamos que fazendo uma relação, no caso, com a própria história, existem alguns períodos históricos que eles são extremamente marcantes e que por isso eles são de extrema importância, por isso que eles são, sim, influenciadores de algum tipo de debate que é trabalhado em sala de aula. E um desses principais fatores que acabamos visualizando no decorrer de alguns debates, e debates aí conteudistas, ou seja, que realmente trazem esse tipo de concepção voltado para a educação, é exatamente a própria Revolução Industrial. Por qual motivo? A Revolução Industrial, ela muda muito uma concepção importante de estudo da geografia, que é a questão de espaço. O espaço, a partir de agora, ele passa a ter todo um recebimento, a possuir todas as características que envolvam principalmente ali entrada de tecnologia, claramente o próprio processo de alteração da população, uma população que anteriormente vivia no espaço rural e agora ela vai para um espaço urbano porque as indústrias se localizam nessa localidade. Um outro ponto importante aqui também que devemos ressaltar é o próprio processo de desenvolvimento populacional, porque terá acesso a outros meios, tanto de moradia, como principalmente aí algumas reformulações nas concepções urbano-sanitárias. Então, tudo isso aí mostra que esse período da industrialização trouxe um impacto extremamente marcante para a população, mudou o seu ambiente, mudou o seu espaço de vivência, e a partir disso também nós podemos ver uma caracterização da alteração das relações econômicas e, além disso, as próprias relações sociais. Observamos ali uma ascensão de determinadas classes sociais, alguns tipos principais ali de desenvolvimento do capital, principalmente um capital industrial e um capital financeiro. Além disso, dentro do processo urbano, observa-se também um capital especulativo, que é aquele que retrata que determinadas porções urbanas, elas acabam tendo um valor distinto se comparadas aí a determinadas localidades. A gente pode ter aquela noção de centro e periferia. Mas é um pouco óbvio que mesmo ali diante de todo o processo de evolução, existem algumas características que acabam sendo negativas
E dentre essas concepções negativas, um ponto principal aqui que nós temos que mencionar é exatamente no que se refere aos problemas ambientais e, nesse caso, os problemas ambientais urbanos. Então, diante desse próprio processo de desenvolvimento industrial, crescimento urbano, observamos aí exatamente o aumento da degradação ambiental. E esse aumento dessa degradação ambiental ela é visível exatamente devido à própria questão do consumo. Esse consumo que é pregado pelo próprio sistema capitalista, que movimenta exatamente esse sistema, que prega esse consumo exacerbado de matéria-prima, produtos agrícolas, consequentemente produtos que passam por um processo de transformação, que nesse caso são os industrializados, também aqui os tipos de energias, tudo isso aí acaba sendo retratado, melhor dizendo, diante de toda essa característica e acaba contribuindo claramente com esses problemas que acabam impactando principalmente o meio ambiente. Um dos pontos principais é quando nós identificamos ali o próprio processo de disposição dos resíduos sólidos. Então, nós identificamos que diante desse processo de consumo e claramente uma localização inadequada, né, um despejo inadequado para esses resíduos, muitas vezes o impacto acaba sendo extremamente elevado, como pode ser retratado aqui nessa imagem para vocês. Então, nós temos aí, né, uma consequência desse consumo, esse lixo que muitas vezes ele é disposto de maneira inadequada, não tem ali uma coleta, que tem que ser uma coleta que realmente venha trazer benefícios para o meio ambiente, claro, para essa própria concepção, essa própria característica do consumo. Nesse caso, verificamos essa disposição inerente, essa disposição que não é adequada, sendo perceptível com base aí nos lixões, que acabam sendo a céu aberto. Então, devido ao próprio processo de putrefação desses resíduos, observamos aí claramente um processo de poluição do solo, poluição de alguns recursos hídricos existentes naquela área, principalmente no seu subsolo, e, claro, também a proliferação de gases que acaba atingindo a atmosfera. Uma das questões que pode ser vista aqui, né, exatamente como uma forma de diminuir esse problema, é o processo de estruturação de um aterro sanitário, que, como é bem representado aqui nessas imagens para vocês, é quando o lixo ele é disposto exatamente em camadas, e com base nessas camadas nós observamos aqui todo um processo de disposição, de reestruturação, para que não tenha um impacto tão elevado no meio ambiente. Vale lembrar que na maioria dos centros urbanos, por conta dessa elevada concentração populacional e principalmente por conta desse consumo que é acelerado, o próprio aterro sanitário, em alguns casos, ele acaba sendo muito mais visto como um lixão a céu aberto. Isso tem a ver, galera, com o próprio planejamento urbano daquela localidade e também o próprio impacto urbano diante ali da hierarquia urbana, ou seja, o impacto que aquela cidade tem dentro daquela região, estado ou país, acaba trazendo aí melhores planos e melhores projetos para que esse tipo de estrutura venha a acontecer. O próximo ponto importante é o próprio processo de chuva ácida. Observamos aí que devido a essa elevada concentração populacional em determinadas localidades, principalmente nas áreas urbanas, buscando ali melhorias de vida com base em emprego exatamente nessa área. Esse emprego ele é muito procurado em setores da economia que são vistos tanto no secundário, representando a indústria, tanto no terciário como comércio e serviços. E devido a esse próprio impacto de desenvolvimento industrial, que no caso do Brasil é muito visível, principalmente na segunda metade do século XX, devido à entrada do capital externo, estimulado por alguns governos, como o governo de JK, observamos que esse processo de instalação da indústria, consequentemente entrada de uma mão de obra, que pode ser uma mão de obra barata, e além disso, essa própria questão de consumo, estimulando essa produção industrial, que pode ser de bens de consumo duráveis ou não duráveis, acaba fazendo com que, devido ao processo de alteração daquela matéria-prima, observa-se ali também uma grande concentração e presença de poluentes. E esses poluentes, ao entrarem em contato com a atmosfera, eles acabam alterando o pH,
E essa alteração do pH contribui exatamente com a formação das chuvas ácidas. Lembrando que é quando, né, ocorre aquele processo ali de circulação, de movimentação do ciclo hidrológico e que, consequentemente, devido ali à condensação, formação de nuvens advinda tanto da evaporação e evapotranspiração, quando ocorre esse processo de precipitação, as gotículas de água entram em contato, então, com essa camada de poluentes e ocorre esse processo que eu acabei de comentar com vocês, que é da chuva ácida. Claramente, a chuva ácida, ela traz ali muitos malefícios, porque ela acaba destruindo determinadas espécies de vegetação, ela acaba poluindo o solo e, consequentemente, alguns recursos hídricos existentes naquela localidade, porque a água infiltra no solo e corrói determinadas construções. Então, nós observamos aí o impacto arquitetônico também que essa chuva ácida ela pode ocasionar. Uma outra colocação importante é exatamente o processo de ilhas de calor. Observamos que em determinadas localidades urbanas existe ali uma concentração de determinadas atividades e que, devido à concentração dessas atividades, observa-se também uma alteração da temperatura. Então, áreas que são menos arborizadas, que possuem uma maior concentração e circulação populacional, um maior desenvolvimento urbano, principalmente verticalizado, com a presença de edifícios, observa-se claramente que ali a temperatura acaba sendo relativamente maior. Diferentemente de localidades em que nós podemos claramente, né, ter uma noção e observar que são áreas ou mais ruralizadas, ou então áreas mais arborizadas. Esse aqui acaba sendo um dos principais objetos de discussão em centros urbanos, independentemente se é um centro urbano pequeno, médio ou grande, ou seja, uma metrópole, porque retrata claramente como que esse processo de atividade humana pode vir a contribuir com a própria alteração da temperatura local e, consequentemente, trazer ali alguns malefícios para a população, principalmente populações que são caracterizadas como mais vulneráveis, que são aquelas que se encaixam em áreas periféricas, principalmente em regiões favelizadas, e que nesse caso mostra aí exatamente qual o impacto que esse tipo de ação acaba sendo visível na sociedade. E não poderíamos deixar de falar também sobre o próprio processo de inversão térmica, que acontece de uma forma natural, mas que também observamos esse processo de intervenção humana, devido à produção de poluentes advindos aí mais uma vez da indústria, e também desse próprio processo aí de movimentação do homem, uma movimentação humana, com base na questão automobilística. Então, observamos aqui que esse processo de inversão térmica é quando não ocorre uma circulação correta da temperatura, principalmente visível em áreas de ar frio e ar quente, e que isso faz com que aquele tempo, ou melhor dizendo, com que aquela localidade venha sofrer com um tempo em que observamos uma maior presença, uma maior concentração de poluentes e também um tempo muito mais seco, trazendo problemas respiratórios. Esses são alguns pontos que são importantes para que vocês tenham aí uma noção. Claro que eles não foram, né, aprofundados diante do próprio debate que a geografia traz, mas exatamente para que vocês vejam que essa intervenção, esse conhecimento, essa necessidade de se compreender a ação humana é exatamente para ver quais são os seus impactos no meio em que ela vive. E como eu havia falado, esse é o principal objeto de análise, é o principal objeto de estudo da ciência geográfica e claramente outras disciplinas acabam aí contribuindo exatamente com esse estudo. Até mais, pessoal, espero ter contribuído aqui com vocês e qualquer coisa me encontra à disposição. Um forte abraço. Olha só, estamos de volta e, nossa, Luana, maravilhoso, muitíssimo obrigado. Acho que é inegável aqui que foi especial, foi muito bom para todo mundo. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso desafio e agora nós temos um carinha aqui que é show de bola, incrível. Michel Foucault, poder disciplinado e biopoder. No século XX, Michel Foucault destacou duas formas de poder, as quais ele denominou poder disciplinar e biopoder. Definiu o primeiro como aquele que subjuga o corpo e os desejos dos indivíduos, estabelecendo padrões de normalidade e tratamento clinicamente
e tratando clinicamente os que se desviam desses padrões. Mostrou, por exemplo, que a ideia moderna de ser humano racional opôs-se o conceito de loucura para caracterizar comportamentos considerados anormais. Portanto, aquilo que não se enquadra nos padrões estabelecidos passou a ser rotulado de doente. Segundo Foucault, outro procedimento utilizado pelo poder disciplinador em busca de controle social é a vigilância, possibilitada por instrumentos como o panóptico, um tipo de construção que favorece a observação dos indivíduos. Já o biopoder foi definido como aquele que permite controlar as populações por meio de controle dos processos vitais, como a saúde, a reprodução, por exemplo. Além disso, o filósofo mostrou que o ser humano se encontra envolvido em uma complexa teia constituída pelas relações entre o poder e o saber. Nesse contexto, ressaltou que o poder está diluído em toda parte e assume diversas formas, os micropoderes. Gente, Michel Foucault, incrível, né, gente? Michel Foucault é um filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984. Esse cara, ele escreve livros extraordinários, né? Como Vigiar e Punir, como A História da Sexualidade, Microfísica do Poder. E é muito interessante, né? Primeiro porque o Foucault ele vai pensar no poder como uma série de relações entre as pessoas. Ele não pensa o poder como uma coisa apartada à vida humana. E quando ele vai perceber como se desenvolveram as tecnologias nos últimos séculos e como essas tecnologias foram utilizadas a serviço da manutenção do poder e de como se exerceu esse poder sobre os indivíduos, ele percebeu que surgiu então, a partir do século XVIII e XIX, um tipo de sociedade em que a disciplinaridade foi ganhando cada vez mais tecnologias, né? O modelo panóptico desenvolvido por um filósofo utilitarista chamado Jeremy Bentham era simplesmente um edifício ideal de vigilância. Era um edifício circular, dentro do qual ficava no centro um domo onde alguém poderia vigiar muitas pessoas. Isso foi muito utilizado em prisões e manicômios mundo afora. Mas o que é mais interessante para Michel Foucault não é simplesmente este modelo arquitetônico panóptico, e sim o panoptismo, né? A capacidade cada vez mais especializada de vigiar pessoas e de tomar sobre as pessoas a capacidade também de moldá-las, né? Fazendo da avaliação, do teste sempre constante e na menor falha e no menor desvio a punição severa para limitar as manifestações de comportamento desviantes. Uma coisa muito interessante é que o Foucault ele vai perceber que nós nos adaptamos como seres humanos de forma muito rápida aos novos modos de vigilância e controle e que os nossos corpos foram então moldados a esses novos modelos de controle, vigilância e disciplinarização. Tornamos-nos assim então corpos dóceis, né? Nós nos tornamos então docilizados. Este poder disciplinar ele se encontra nas escolas, dentro de quase todas as ciências, como a medicina, a psiquiatria, a psicologia e por aí vai. O poder disciplinar ele tem como o maior conceito, né, a ideia de normalidade e de patologia, né? O que é normal na nossa sociedade? Existem então especialistas que estão certamente ligados a determinadas ciências, que são os detentores da ideia de normalidade. Tudo que foge àquele padrão seria então patológico, seria então doente e deveria ser controlado, né? Deveria então ser reformado para atender a essas necessidades. O Foucault, então, vai dizer que as sociedades disciplinares, na medida em que elas desenvolvem tecnologia para tornar a vida dos indivíduos cada vez mais controlada, são mais eficazes e eficientes no controle das relações sociais, né? E que também, por um outro lado, tira das pessoas muito de sua autonomia. E vem somar-se ao poder disciplinar um outro tipo de poder, que é o biopoder. O biopoder ele é muito interessante, porque ele é a formatação de dupla realidade, né? Primeiro, a biopolítica, né? A biopolítica tem a ver com o que nós faremos com as vidas dos indivíduos. A palavra bios, né, que vem de vida, já nos dá uma concepção muito ideal sobre o que é isso, né? A biopolítica está ligada à concepção de como a sociedade lidará com os indivíduos, enquanto vida mesmo. Qual será a expectativa de vida que nós queremos, quais os programas de vacinação que serão realizados,
O que vale a pena? Existe toda uma contabilidade para considerar demandas, para se considerar eficiência de tratamentos e como estes tratamentos chegarão aos indivíduos, né? Esta biopolítica, ela se soma também a uma anatomopolítica do corpo, né, que está, por exemplo, no fato dos indivíduos utilizarem aparelho nos dentes, está, por exemplo, no fato de dos indivíduos utilizarem próteses para minimizar algum defeito ortopédico. Todas essas características que interferem na forma como você utiliza o seu corpo ou como o seu corpo é moldado ao longo da sua vida, fazem parte desse mecanismo de anatomopolítica, né? Como, por exemplo, o fato de você utilizar roupas que apertam mais o seu abdômen, como as cintas, ou as mulheres utilizarem sutiãs, o fato dos homens cortarem o cabelo, das mulheres deixarem o cabelo longo, o fato de existirem mecanismos de controle sobre como os indivíduos tem o seu corpo, né? O fato de existirem programas para a diminuição da obesidade, né? Tudo isso, gente, faz parte de um procedimento, né, complexo que é chamado de anatomopolítica. A simples soma da anatomopolítica com a biopolítica condiz com este aparato gigantesco do biopoder. O biopoder que tem poder sobre a própria vida, sobre como os indivíduos nascerão, quando os indivíduos nascerão, né? Sobre campanhas de vacinação, sobre a distribuição de medicamentos, e isso se subjaz em até mesmo uma chamada necropolítica, que seria quem morre e quem vive, né? Quem tem direito e quem não tem direito a tratamentos, os tratamentos mais caros, né? Nós sabemos que existem remédios caríssimos que poderiam curar doenças que para o pobre é virtualmente incurável, porque não se pode ter acesso a esses medicamentos. E quem tem responsabilidade sobre isso, né? Por que essas indústrias que cobram valores tão absurdos sobre esses medicamentos devem ganhar tanto, né? Por que não existe um controle social? Por que não existe um controle político sobre isso, né? Porque é aceitável que por conta de não sermos capazes de pagar o preço de um tratamento médico, nós estejamos fadados a uma morte inevitável? Estas perguntas são perguntas que, para serem respondidas, nós precisamos passar pelo pensamento de Michel Foucault. E o que ele percebeu foi que o século XIX, o século XX especialmente, transformou a humanidade em um corpo informe de pessoas que é incapaz de criticar tudo isso, porque nós simplesmente fomos massificados e aceitamos tudo. Nós somos controlados, nós somos observados e perdemos em grande parte a nossa capacidade de realizarmos, né, procedimentos éticos coletivos, né? A individualização ganhou tamanha forma que a própria sociedade que nos controla e que nos vigia nos dá esta sensação de acalanto, nos dá essa sensação de proteção, né? Então vamos pensar com Michel Foucault. Mas agora eu acho que a gente está chegando muito próximo do final, não é verdade? E aqui nós temos este texto. Ah, não, este já foi, né, gente? Geografia já foi. Isso aqui. Nós temos agora Peter Singer, Princípio da Igualdade. Olha que coisa legal. Em 1970, o termo bioética passou a designar uma concepção de ética ligada a todos os aspectos da vida do planeta. Com o passar dos anos, essa concepção ganhou força, uma vez que a descontrolada intervenção humana sobre a natureza implica a possibilidade de extinções de outras formas de vida e o risco de tornar o planeta inabitável para as próximas gerações de seres humanos. Além disso, nas últimas décadas, o acelerado desenvolvimento científico e tecnológico passou a ser visto como um instrumento capaz de prolongar a vida e também de ameaçá-la gravemente. É importante ressaltar que, apesar da a bioética ser frequentemente associada à reflexão sobre os limites morais da medicina e da engenharia genética, ela ultrapassa esses contextos e propõe reflexões a respeito dos mais diversos aspectos relacionados à vida, vinculando-se à filosofia, ao direito e diferentes ciências. Entre seus objetivos de investigação, há temas polêmicos e desconcertantes, como a escassez de recursos naturais, poluição, manipulação da vida, comércio de órgãos, eutanásia, aborto e preconceito,
em suas diferentes formas. Cara, tem um camaradinha que é muito importante para falar sobre isso, né? Que é o filósofo australiano Peter Singer, né? Um cara que nasceu em 1946, ainda está vivo, ainda é atuante, muito importante para pensar esse princípio da igualdade e a ideia de bioética. Bem, a ideia aqui é a seguinte: para se pensar em bioética, você tem que pensar em uma noção de igualdade muito mais abrangente do que a que a gente está acostumado. Nós estamos acostumados a pensar em igualdade, todos os seres humanos são iguais. Mas e se todos os seres vivos fossem iguais em sofrimento, por exemplo? Se todos os seres humanos tivessem o mesmo direito a não sofrer? Pensar bioética exige a gente raciocinar dessa forma, por quê? A gente tem que considerar algumas coisas que ultrapassem aquilo que historicamente nos foi dado como um sentido fundamental. O antropocentrismo da modernidade já não é mais suficiente para pensarmos o mundo que nós queremos pensar. Os direitos humanos de terceira geração, chamados direitos difusos, nos abrem a nossa cabeça para tentar entender um mundo sobre um outro aspecto. Tentar entender um universo como aquele espaço sobre o qual nós todos somos corresponsáveis. E essa nossa responsabilidade, ela não se restringe somente àquilo que se encontra à nossa presença, né, do nosso lado. Nós temos responsabilidade com um mundo muito mais vasto do que o nosso. Dito isso, por que a humanidade ainda se mantém tão desigual socialmente, economicamente? Por que existe ainda tanta miséria no mundo? Pensar em bioética é pensar, por exemplo, por que neste exato momento nós não estamos fazendo nada para impedir que crianças morram de fome por falta d'água, para impedir que crianças morram por picadas de mosquito? Por que nesse exato momento nós não estamos fazendo nada para diminuir o sofrimento dos animais? Para impedir o desmatamento? Porque racionalmente nós consideramos todas essas coisas e a gente concorda que essas coisas devem ser feitas, mas por que nós não nos concentramos juntos para realmente fazer algo? O filósofo Peter Singer, que é um utilitarista, e ele vai pensar muito nisso e ele vai dizer que existe uma saída, né? Então eu acho que o desafio Enem ele vai nesse sentido, né? É apocalíptico, mas existe uma possibilidade. O utilitarismo ético de Peter Singer propõe um utilitarismo prático, um altruísmo prático. Existem instituições que estão fazendo algo, existem pessoas que estão fazendo algo. É possível você não dedicar o seu tempo para ficar navegando em sites aleatórios da internet que não te agregam em nada. Você poderia estar conhecendo mais sobre práticas sustentáveis. É possível que você pudesse ajudar alguém que necessita muito, por exemplo, contribuindo com instituições como o Unicef, como os Médicos Sem Fronteira, né? É possível que você pudesse fazer isso, mas para que você fizesse isso, você precisaria deixar-se ser desmascarado como alguém que passou por um processo terrível de controle dos desejos, controle da sua concentração, controle do seu próprio corpo e pensar mais numa humanidade globalizada, numa macro-sociedade, ir além de sua fronteira, que é o muro da sua casa. A bioética necessita que você entenda o outro como qualquer outro, sendo um humano. A bioética extrapola o conceito de dignidade para os animais, para os idosos, para a variabilidade racial, cultural. Exige de nós um trabalho mental e filosófico muito grande e que ultrapassa a filosofia quando chega na vida prática, quando chega nas profissões. Quando a gente começa a pensar, por exemplo, em práticas profissionais mais justas, né? Produção menos danosa para a natureza, proteção dos animais, proteção da biologia. Eu acho que, cara, foi show de bola esse final deste desafio Enem, exatamente por trazer o Peter Singer, um cara que vai falar de bioética, porque agora a gente encerra isso aqui, ó. A gente encerra com essa pergunta: como usar a tecnologia de forma crítica? Esta pergunta é, sem sombras de dúvida, a pergunta que vai centrar todo o trabalho que nós fizemos aqui até agora. Porque é o seguinte,
a ciência e a técnica se desenvolveram absurdamente e foram, sem dúvida nenhuma, benéficas. Mas, em determinado momento da história, se tornaram uma máquina de poder absurdo, de controle grandíssimo e que perdeu de vista um princípio ético fundamental, que é o bem de todos, que é o princípio da dignidade humana, que são os direitos fundamentais. E a grande pergunta, como usar a tecnologia de forma crítica, está ligado a, por exemplo, como eu posso fazer para não me tornar um viciado em redes sociais, como nós coletivamente podemos fazer para não permitir ser controlados em nossos desejos, como nós podemos fazer como coletividade para fazer com que a tecnologia trabalhe a serviço das pessoas, do bem social, do bem da natureza, e não a serviço simplesmente do capital. Como usar a tecnologia de forma crítica. Gente, este foi o vídeo, nós finalizamos este trabalho, espero que você saia muito bem no desafio. Eu vou colocar, logo após esse desafio estar disponível, eu vou colocar a atividade na descrição do vídeo, tá? Mas eu espero muito que você tenha acompanhado até o final. Se gostou, não esquece de deixar um like, inscreve aí no grupo, inscreve aí no canal, pode deixar sua pergunta que eu vou me esforçar para responder. E muitíssimo obrigado novamente aos meus amigos Renan e Luana. E é isso aí, galera, vamos estudar mais, porque somos muito bons nisso, em aprender. Um abraço, até mais, falou, tchau, tchau.